Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E hoje eu vou abordar novamente o tema acordos em relacionamentos amorosos. Porque sim, eu acho que é algo que não finda nunca. Primeiro porque acordos fazem parte de vivermos em sociedade, e eu acho até interessante, porque faço parte de alguns grupos de discussão sobre os formatos de relacionamento, entre eles a não monogamia, aonde é muito questionado, né? Se acordos são direcionamentos ou se são, na verdade, formas de cerceamento, de limitação, de castração da vontade do outro. Aquele famoso vigiar e punir, né? Mas é sempre bom dar uma aprofundada, porque sim, se a gente olhar de uma forma superficial, o que parece é que os acordos, eles mantêm, né, um certo controle, um certo limite. E que se o relacionamento ele fornece controle e limite, automaticamente ele tem um lado castrador, um lado que está muito ligado a perder a liberdade. Por isso, inclusive, né, todo movimento para repensar a monogamia, justamente para poder alcançar uma dita liberdade. Mas isso é tema para outra hora. Bom, em primeiro lugar, o contrário de acordos é justamente o silenciamento. E é muito mais comum também, né? O silenciamento, ele pode vir a partir de uma imposição, até mesmo pelos papéis de gênero, né? Nenhum de nós, nenhum gênero, tem educação emocional. No vídeo anterior eu até disse que nós, assim que nascemos, já aprendemos a nos comunicar, né? E isso era um benefício do nosso cérebro convencional e que para cérebros atípicos, né, o aprendizado da comunicação ofereceria alguns desafios diferentes dos cérebros convencionais e tal. E sim, nós temos em cérebros convencionais uma habilidade de espelhar os comportamentos das pessoas ao nosso redor e aprender com eles, né? Aprender o que queremos exteriorizar, pedir, informar. E a gente aprende também a reconhecer, né? O que a gente precisa saber em determinadas situações. Mas dentro de relacionamentos amorosos, relacionamentos românticos, impera porque é imperativo, é quase que obrigatório. Se o formato do relacionamento ele for pautado na monogamia, e a monogamia é o formato, e aqui eu não estou levantando bandeira, que eu já cansei desse papo, eu estou dizendo que monogamia é aquele casal, é o formato casal, né? Homem e mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, ou então gêneros, né? Não importa. Mas assim, são duas pessoas que se unem e têm um passo a passo, né? De processo para ir estruturando esta relação. Ou seja, elas se conhecem, elas criam intimidade, elas vão gerando bens em conjunto, sejam bens materiais, como uma casa, como ter carro, né? Ou sejam bens imateriais, né? Então, constroem expectativas, unem as famílias, unem os amigos, né? Ou então constroem novos amigos, novas amizades, rotinas em conjunto. Então, quer dizer,
São duas pessoas que se unem e ao longo do tempo vão transformando esta relação em um ponto principal de suas vidas. Isso é monogamia. É ter o relacionamento romântico, amoroso, como o ponto principal de suas vidas. Não é a individualidade. Então, o eu, ele tem uma menor prioridade. A maior prioridade é a entidade casal e tudo que ela pode construir, tá? Só que para que isso aconteça, já vem uma regra implícita que se torna um acordo silencioso, né? Então, para que duas pessoas permaneçam juntas, é necessário que a individualidade destas pessoas seja destituída, né, de algumas características e uma pessoa se funda a outra, né, ou seja, agregue, né, características da outra em si. Porque ao fazer isso, existe um entendimento meio que ali simbiótico, entende? Do que é bom, do que é ruim para a relação. E assim vão vivendo. Muitas pessoas conseguem com que isso dê certo, né? O apagamento da sua individualidade e a troca, né? Da pessoa indivíduo por ser uma pessoa casal, né? Então passa a ser um plural. Vamos lá, Priscila, para de falar difícil e fala mais lá no termo da cozinha mesmo. É o quê? Então, eu, Priscila, por exemplo, em um relacionamento, eu sou a Priscila, namorada de fulano. Eu sou a Priscila, mulher de fulano. Eu sou a Priscila, né, em outra fase do relacionamento, mãe de fulano. Então, assim, o meu relacionamento acaba me definindo como pessoa, entende? Ah, mas isso depende do contexto. Não, não depende do contexto. Eu posso ser a Priscila terapeuta, mas a Priscila terapeuta é casada? A Priscila terapeuta tem namorado? A Priscila terapeuta é heterossexual? Quer dizer, são informações que são solicitadas quando a pergunta é: quem é você? Quem sou eu? Né? Então, dificilmente alguém vai se definir sem adicionar a informação de relacionamento romântico a esta definição. Né? Então, fulano é alto, trabalha com informática, gosta de judô e é solteiro, né? Ah, fulano é alto, gosta de judô, trabalha com a informática e tem 2 filhos. Entende? Porque realmente é um lugar, né? O relacionamento romântico, ele é um lugar de prioridade. E tudo que gira em torno do indivíduo vai cobrar dele, que ele não se esqueça disso, tá? Então, alguns contratos, eles são assim, eles não são claros, porque eles não são verbalizados, eles não são comunicados, eles não são combinados entre as partes, eles só são executados, porque as pessoas ao redor estarão cobrando, né? Então, se a pessoa é solteira com 50 anos, primeiro vão querer saber por que ela é solteira, segundo, ela não tem filhos, por que ela não tem filhos? Ela tem né, algum problema de saúde, né? Então, assim, se o formato original é nascer, crescer, casar, formar família e morrer, por que que algumas pessoas não seguem este padrão? E isso tem a ver com os acordos subliminares nas relações românticas. E quem não segue este acordo, de alguma forma,
se sente deslocado na sociedade. Esse deslocamento, esse desconforto do não pertencer, ele pode ser encarado de várias formas, né? Pelas pessoas que sentem isso. Inclusive combatendo, inclusive estudando, né? O porquê que isso é comum, porquê que esse padrão que é o convencional e tudo mais. E criando novos formatos, novas teorias, novas crenças para poder viver as suas verdades, né? Individuais ou dentro de relacionamentos, mas relacionamentos que foram adequados, né? Que foram formatados entre as pessoas que fazem parte dele. Para isso é necessário fazer acordos, né? Então, entender isso até aqui faz parte de entender por que muitas das coisas que acontecem nos nossos relacionamentos e são consideradas normais, e eu estou fazendo aspas com as mãos, viu? São consideradas normais pelas pessoas, elas continuam acontecendo em relacionamentos diferentes, de pessoas de diferentes regiões, de diferentes culturas, e é considerado normal entre todas essas pessoas, e mesmo assim, ninguém senta para conversar. Por que nós fazemos isso? Repetidas vezes, de geração em geração, ensinando aos mais novos, inclusive, a continuarem repetindo. Porque nós não sentamos, né, em conjunto com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para perguntar se isso funciona para a gente. Todo mundo faz, a gente já percebeu, mas funciona para a gente? O que funciona para a gente? Então, isso é algo muito importante. Mas como eu dizia que nós não tivemos educação emocional, então a gente não conhece como que funcionam as nossas emoções a um ponto que a gente se sinta confortável para negociar aquilo que vai nos causar emoções. Porque o relacionamento romântico, ele nos traz várias coisas. E uma delas é mexer com as nossas emoções. Seja cutucando, seja criando, seja fazendo a manutenção, ou seja fazendo com que a gente se esqueça de determinadas emoções, sensações, que a gente se descontrole ou não saiba lidar, ou que a gente aprenda a lidar justamente porque está em um relacionamento. Relacionamento romântico é algo que mexe muito com as nossas emoções, mas que não nos foi ensinado a, primeiro, identificar as emoções, não nos foi indicado nem ensinado, né? Como elaborar essas emoções. Por que elaborar, né? Porque se a gente entende como que a emoção ela se movimenta dentro do nosso corpo, a gente também pode escolher os comportamentos. Então, eu sentir raiva não significa que eu posso me expressar com raiva. Eu sentir prazer não significa que eu deva buscar este prazer. Eu sentir amor não significa que eu tenha o direito de impor algo ao outro só porque eu o amo. Então, essas diferenciações, elas partiriam de uma educação emocional, que a gente não tem, porque não é o tipo de investimento que uma sociedade faz. Existem outras coisas que são mais importantes para a sobrevivência de uma raça, né? De uma raça mesmo, né? Dos seres humanos, então, digamos assim. E a sobrevivência ela está muito mais pautada em amenizar desconfortos que ameaçam, né, a sobrevivência do ser humano e não exatamente que trazem felicidade. E aí eu vou para um ponto bem específico, né?
Porque os acordos nos relacionamentos, eles são vistos como uma carta na manga, né? Para quando surge um desconforto, uma necessidade, uma demanda, quando algo não vai bem, né? E inclusive é associado, né, a fazer acordos, é associado com DR, né? Ou seja, discutir a relação. Você vê que ao destrinchar, né, esses dizeres, já começa a ficar pesado, parece problema, né? Então, DR, automaticamente, você já lembra de problema, né? Discutir relação. Para que eu vou discutir a relação? Ah, porque tem alguma coisa errada nela. Então, o conceito fica negativo, pesado, chato, entende? Chato. Então, o próprio conceito pesado e chato faz com que a gente não invista muito tempo em discutir a relação, em fazer acordos, em, em avaliar, né, o que a gente está vivendo, com quem a gente está vivendo, o que a gente está sentindo. Porque é chato, porque é pesado, porque é dramático de alguma forma. Então, a primeira coisa é mudar este conceito, né? Então, ao discutir a relação, ao falar sobre o que é importante para os envolvidos, sobre o que não é importante, sobre o que são limites, sobre o que faz bem e o que não faz, deveríamos acrescentar um prazer. O prazer, a curiosidade de entender o outro, de saber do outro, né? Assim como uma brincadeira sensual, né? Onde você vai descobrindo quais os pontos erógenos do corpo da sua parceria, o descobrir aquilo que toca, que afeta, que machuca, mas que também traz bem-estar e conforto à parceria, deveria ser uma descoberta prazerosa, mesmo quando a gente descobre algo que não é tão bom, porque é aí que vem a entrega, né? Ao mesmo tempo, falar sobre si mesmo, expor, mostrar, também é um movimento de entrega, é um movimento de doação, de presente. E se fazemos isso e somos ouvidos, e quem recebe esse presente que nós damos faz um bom uso dele, com prazer em receber, essa relação ela se torna mais aberta a discutir o relacionamento como algo saudável e positivo, e não pesado e obscuro, né? Então a gente vê muito frases como discutir a relação é difícil, mas mais difícil é lidar com aquilo que não foi discutido, sabe esse tipo de coisa? E eu acho um desperdício, né? A gente achar que discutir relação é algo ruim, porque pode ser muito bom, se tiver este outro ângulo de visão, né? Discutir a relação tomando um café, tomando um vinho, pelados na cama, sabe? Discutir a relação com, sei lá, envolvendo mais pessoas, né? Numa brincadeira do tipo colhendo opiniões de pessoas confiáveis, obviamente, né? Mas é isso, sabe? Assistir a um filme ou uma série e falar, nossa, isso já aconteceu com a gente, o que você acha disso? Você lembra daquela vez? Só para aliviar o conceito de discutir a relação. Porque acordos têm tudo a ver com discutir a relação. Veja bem, eu percebo que existem dois tipos de acordos, né? O primeiro, e é justamente esse que dá o tom, né, de algo pesado, a DR, é quando nós discutimos acordos, né,
com a finalidade de evitar sofrimentos. Então, vamos conversar sobre isso, porque quando você faz isso, você me machuca, porque eu não quero fazer isso, porque senão eu sei que você vai se magoar e tudo mais. Então, assim, são conversas que realmente elas têm ali um peso. Por quê? Elas são cheias de tensões, porque elas estão sendo colocadas à mesa justamente para evitar um sofrimento. Então, elas já carregam em si, né, no próprio objetivo da conversa, algo tenso, algo pesado. E não que elas não sejam necessárias, elas são necessárias. Mas não é só disso que se tratam os acordos, né? Então, o que você não pode fazer senão vai me machucar? O que eu não posso fazer senão vai te machucar? Se a relação girar em torno disso, realmente cria-se uma aversão a discutir a relação, certo? É o meu parecer. Vamos lá. O segundo tipo de acordo, e esse é raro, aonde que esse acordo entra discutido e por isso ele é tão polêmico? Nas relações não monogâmicas. Por quê? Porque as relações não monogâmicas, incrivelmente, mas não surpreendentemente, fala-se muito sobre a satisfação. Essa satisfação está, sim, na maioria ligada à satisfação sexual, mas ela também está ligada à satisfação individual da pessoa dentro dos relacionamentos ou circulando pelos relacionamentos. Então, quando a gente fala de satisfação, a gente vai querer fazer acordos que nos levem, que encurtem o caminho até uma possível satisfação, até um possível bem-estar, até um possível prazer. E se esse acordo está sendo feito com a sua parceria, significa que você quer levá-la junto, ou você quer a participação dela em um determinado contexto. É um convite, é um convite. Quando a sua parceria, né, o seu parceiro ou sua parceira, te convida também para fazer um acordo que vai levá-lo a mais prazer, mais satisfação, mais bem-estar, mais conforto, ele também está fazendo um ótimo convite. Mas infelizmente isso ainda é minoria, né? Então os acordos para juntos, vem comigo, vamos tornar isso aqui mais feliz, mais gostoso, o que a gente pode fazer para melhorar, né, a nossa vida, com o intuito de melhorar, não de fugir da dor, porque ambos têm o intuito de melhoria, mas você acordar algo com base no medo tem um peso. Você acordar algo com base na satisfação, no bem-estar, tem outro peso. E infelizmente, o que pesa mais e o que é mais frequente é justamente os acordos que fazem com que a gente tente evitar o sofrimento. Alguns passos são necessários e dão certo, principalmente se os envolvidos entenderem, né, o porquê que determinado tema é importante para o outro. E aí eu entro, inclusive, em um tópico que é muito importante, é o que vai definir, né, o que vai dar certo e o que não vai dar certo no momento de fazer o acordo. Porque o acordo em si, a gente só sabe se vai dar certo ou não vivenciando ele. Então, a primeira coisa é ter abertura para mudar este acordo quando, na experiência, na vivência, ele mostrar que ele precisa ser modificado. Sabe aquilo que a gente combinou no começo? Então, você viu o que deu? Vamos conversar de novo? Pá, conversa de novo, né? Então, primeira coisa é entrar em um acordo sabendo que ele pode sofrer alterações. Já está no contrato, tá? É uma das coisas que garante a segurança
de ambos, né? Outra coisa é entender, isso é muito importante, que pode ser que as prioridades sejam diferentes e que nem por isso elas sejam opostas ou uma confronte a outra. Mas precisa entender que as pessoas são diferentes, têm experiências de vida diferentes, repertórios diferentes e tal. E que isso nunca deve ser invalidado pelo outro. Então, não é porque eu não sinto, né, igual você, que o que você sente é menos importante do que eu sinto. Não é porque você não sabe o que eu estou sentindo, que o que eu estou sentindo não é real. A partir deste momento, a gente pode ou fazer uma ligação tão profunda, uma conexão tão forte entre as pessoas envolvidas, que as chances, né, de ser uma ótima DR são gigantescas. Mas se neste ponto já houver uma divergência, ou seja, a gente não entender que o outro pode sentir diferente da gente e mesmo assim é real, merece atenção, merece ser validado, aí é bem possível que essa conversa, esse acordo, além de não prosseguir, ainda vai causar muito sofrimento. Então, a primeira dica com esse vídeo que está se encerrando já, é acolher aquilo que o outro sente, mesmo que você não reconheça, mesmo que você não saiba do que se trata, mesmo que você não sinta em você. Por quê? Quando você pensar em fazer um acordo, você não deve pensar, eu não faria com ele o que eu não gostaria que ele fizesse comigo. Talvez esse seja um erro, assim, quase que imaturo, infantil. Porque o outro é o outro. Então, não adianta você não fazer com ele o que você não gostaria que ele fizesse com você. Você precisa saber que você não vai fazer com ele o que ele não gostaria que fizesse com ele. E para você saber o que ele não gostaria que fizesse com ele, você precisa que ele se abra. Para que ele se abra, ele precisa saber que mesmo que você não entenda o que ele sente,